Olá, meu nome é Henrique e o tema do meu trabalho é Sistema de Recomendação. Espero que gostem. Bom, quais foram os primeiros passos de um sistema de recomendação? Com o aumento na variedade de informações disponíveis na internet e o rápido surgimento de novos serviços online, criou-se uma sobrecarga de opções para os usuários. Ter opção é algo bom, mas infinitas opções nem sempre é o melhor. A partir disso, surge então o sistema de recomendação, que chamaremos aqui de SR, com a necessidade de filtrar a quantidade de opções disponíveis para o usuário, automatizando a geração de recomendações baseadas na análise dos dados. O objetivo do SR é gerar recomendações válidas de itens que possam despertar interesse nos usuários, baseado no tipo de item que ele consome. Recomendações de livros e produtos no Amazon, filmes e séries no Netflix, amigos no Facebook, vídeos no YouTube, músicas no Spotify, produtos para comprar em uma loja virtual e outras infinidades de recomendações. Nesse sentido, a palavra item é um termo geral utilizado para designar o que o sistema irá recomendar ao usuário, podendo ser um filme, uma música, um vídeo, roupas e até mesmo pessoas. Bom, e o que é um sistema de recomendação em si? O sistema de recomendação é um conjunto de algoritmos que utilizam técnicas de aprendizagem de máquina e recuperação da informação para gerar recomendações baseadas em algum tipo de filtragem. Essas filtragens podem ser colaborativa, considerando a experiência de todos os usuários, baseada em conteúdo, considerando a experiência de um usuário-alvo, ou híbrida, considerando a mesclagem dessas duas abordagens. A filtragem colaborativa, ela geralmente é utilizada nos ramos de comércio eletrônico e em redes sociais. O usuário recebe recomendações baseadas nas avaliações passadas de todos os usuários anteriores. Por exemplo, quando acessamos uma loja de produtos eletrônicos, pesquisando por um computador, recebemos recomendações de outros produtos com base nas avaliações de outros usuários. Isso acontece porque um outro usuário, que também pesquisou sobre este mesmo computador, acabou pesquisando sobre outros produtos, e o sistema entende que, muito provavelmente, o usuário-alvo irá gostar desses produtos. Falando sobre a filtragem baseada em conteúdo, os sistemas de recomendações que utilizam esse tipo de filtragem fazem a sugestão de itens que sejam semelhantes aos que o usuário demonstrou interesse no passado, tendo como base as configurações de preferências do usuário. Assim, as recomendações são personalizadas para o gosto de cada tipo de usuário. Por exemplo, os anúncios patrocinados nas redes sociais são filtrados de acordo com as características do perfil do usuário, incluindo seu histórico de postagem, seus amigos, quem são seus seguidores e seguidos. A ideia desse tipo de filtragem é que os usuários tendem a se interessar por itens semelhantes aos escolhidos no passado. É o que a imagem nos demonstra. O usuário ele pesquisa um produto, o sistema identifica produtos similares e recomenda para o usuário. Bom, e por último, o método híbrido. Para aumentar a eficiência do sistema de recomendação baseado nas técnicas de filtragem colaborativa e baseado em conteúdo, foram propostos vários métodos híbridos que combinam as duas abordagens. Dentre essas abordagens híbridas, são destacadas três formas principais. A primeira sendo produzir listas de recomendação separadas e unir seus resultados para produzir uma lista final. A segunda, utilizar pesos para os tipos de filtragem, como por exemplo, na técnica colaborativa podemos valorizar itens que recebem mais acessos. E a terceira, utilizar as técnicas de classificação de aprendizagem de máquina. Por exemplo, é possível prever qual filme o usuário gostaria de ver e também estimar se esse filme será ou não apreciado por esse usuário. Bom, falando um pouco agora sobre similaridade de item e usuários. Um dos principais conceitos utilizados nos sistemas de recomendação é a similaridade. Essa similaridade consiste em descobrir itens semelhantes aos que o usuário já adquiriu, ou que outros usuários mais próximos dele tenham adquirido. Por exemplo, em um site de compra de jogos, podemos recomendar para um usuário-alvo um jogo que outros usuários similares a ele já tenham adquirido. Utilizando as avaliações e preferências de todos os usuários, pode-se calcular a similaridade entre esses usuários e o usuário-alvo. Assim, seria possível fazer recomendações de jogos que ainda não foram comprados pelo usuário-alvo, baseado na similaridade com outros usuários e na classificação desse item. Bom, e quais são as tendências dos sistemas de recomendação?
Os sistemas de recomendação seguem algumas tendências para que possam ser aperfeiçoados, sendo elas agrupar os usuários por gostos similares, pois assim a similaridade pode ser calculada entre os usuários do grupo, ao invés de compará-lo com todos os outros usuários do sistema. Aplicar técnicas avançadas de aprendizagem de máquina, como Deep Learning e também a análise de sentimento. E inserir diversidade e novidade nos resultados obtidos, melhorando a experiência do usuário, impedindo a monotonia e previsibilidade do sistema. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o caso da Netflix, que é muito interessante sobre esse assunto. A Netflix é uma empresa que soube usar sistemas de recomendação desde o início. No ano de 2006, nos primórdios do seu serviço online, a empresa lançou o Netflix Prize, uma competição que dava $1 milhão para quem conseguisse melhorar o seu sistema de predição. Foram milhares de submissões para o desafio durante 3 anos. A competição trouxe uma grande contribuição para a área de sistemas de recomendação, já que as soluções eram compartilhadas com todos. Esse foi só o ponto de partida para a Netflix investir e construir sistemas de recomendação cada vez mais precisos. O primeiro ponto a ser destacado sobre a Netflix é que seu sistema de recomendação não é feito por um único algoritmo, mas sim um conjunto deles. Esse conjunto usa as mais diversas informações provindas pelos usuários para recomendar e melhorar a experiência dele na plataforma. Informações como o que cada pessoa assiste, o que não assiste e o que ela desistiu de assistir, todas têm como objetivo gerar uma lista de filmes que agregue o usuário, fazendo com que ele gaste menos tempo procurando o que assistir e mais tempo assistindo. O que a Netflix menos quer, assim como os demais comércios eletrônicos, é que você perca o interesse e saia da plataforma sem consumir seu conteúdo. Bom, e nas redes sociais não é diferente. Os sistemas de recomendação têm um grande impacto na distribuição de conteúdo para seus usuários. Plataformas como Facebook, Instagram e Twitter utilizam sistemas desse tipo na exibição de sua timeline. O que aparece para o usuário é determinado pelos algoritmos, ou seja, além do conteúdo que você escolhe para seguir, vai aparecer um conteúdo adicional proveniente de usuários que você não segue, mas que muito provavelmente você tem interesse. Isso é essencial para te manter na ferramenta por mais tempo e para que você interaja cada vez mais nela. Bom, e quais são os cuidados que deve se tomar na utilização de sistemas de recomendação? Os SRs, assim como toda ferramenta, exigem estudo e cuidados para que sua aplicação seja bem-sucedida, existindo diversos pontos que precisam de atenção na utilização desses sistemas. O principal está ligado ao fato de que cada loja tem suas próprias características. Considerando esse aspecto, é possível se basear na forma como outros comércios eletrônicos utilizam essa ferramenta, mas nunca se deve copiá-la. Mesmo que exista similaridade de nicho, cada loja deve focar a sua própria experiência. Por mais inteligentes que sejam os algoritmos, há algumas questões que eles não conseguem entender de imediato, como aspectos culturais e questões de negociação. Por isso, é essencial o papel do gestor na hora de acompanhar quais recomendações estão sendo geradas. Por exemplo, imagine oferecer uma camisa do Corinthians para um torcedor que está pesquisando itens do Palmeiras. É claro que ambas entram no mesmo tipo de produto, que seriam camisas de time de futebol, porém não há similaridade nenhuma entre os itens. Além do mais, uma oferta como essa pode ser considerada ofensiva pelo usuário. Em resumo, os sistemas automatizam o processo, mas o olhar humano especializado é imprescindível para garantir o melhor uso possível dessa ferramenta. Aqui estão as referências que foram utilizadas nesse trabalho, espero que tenham gostado.